Fala aí, torcedor santista. Amanhã já é dia do Peixão entrar em campo de novo. Dessa vez, claro, contra o Guarani, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. É um jogo que vai ser de extrema importância, não só para a pontuação de amanhã, né, que a gente espera que venha, mas para também a sequência, porque quarta-feira tem clássico, né? Quarta-feira tem Santos e Corinthians, então o jogo de amanhã é até um pouco, eu não sei se preocupante, porque assim a gente estaria pensando até no outro jogo só, e eu acho que é bem válido pontuar que tem esse jogo antes e que ele também vale. A gente tem um adversário que só venceu uma vez, o Guarani só venceu o Ituano, perdeu do Corinthians, do Mirassol e empatou com o São Bernardo. Mas contra São Bernardo e Corinthians, o Guarani foi melhor, tá? Eu não vi, confesso que eu não vi contra o Mirassol, mas foi um jogo bem movimentado, né? O Mirassol vira no fim do jogo. Mas, assim, foi um jogo bem movimentado e o Guarani, repito, foi melhor em duas das partidas que não venceu, né? Uma perdeu e outra empatou. Então, acho que o Santos vai ter ali alguma dificuldade. Nome por nome, não é um time que empolga tanto, é verdade. A gente tem tanto que o Camacho é titular, acho que de bom jogador. Tem o Bruno, centroavante, uma rodagem longa no futebol brasileiro, né? Mas não se firmou assim em lugar nenhum. Bruno passou pelo Botafogo, por exemplo, teve algum destaque lá, né? Foi na seleção olímpica também. Eu esqueci o sobrenome dele, acho que é Bruno Mendes, né? Tô falando Bruno porque eu não lembrava, mas acho que é Bruno Mendes. Passou pela seleção olímpica, enfim. Teve algum destaque, mas nunca se firmou no futebol brasileiro. Mas tem o Matheus Bueno também, jogador com passagens por Portugal, que é bom, é interessante, um jogador interessante. Tem o Chay, campeão da Série B com o Botafogo, no banco, é o camisa 10, ele estava no banco na última partida, camisa 10 do time. Douglas Borges também, o goleiro que é titular, o Vladimir ou reserva? O Douglas Borges foi campeão também da Série B com o Botafogo lá em 2020. Então, 2020 ou 21? 20 ou 21, não lembro, por ali. Enfim, mas são jogadores que com alguma experiência, jogadores, até o próprio Camacho, né? O Camacho tem experiência de times grandes, Santos, Corinthians, Atlético Paranaense, enfim. Então, é um time que tem boas peças ali, algumas boas peças. Não considero o Camacho uma boa peça, mas enfim. Mas, claro, o Santos é mais time, o Santos joga em casa e tem a obrigação, em teoria, de buscar esse resultado. O que eu disse de preocupação, né? Eu já vou chegar na escalação já. O que eu disse de preocupação, né? É justamente a questão física. O Santos foi poupando, cara, ele foi poupando alguns jogadores, trocando, fazendo a rodagem. Pra não estourar ninguém, né? Esse começo de temporada tem jogos quarto domingo. Mas uma das preocupações, e aí que eu digo, é dos jogadores que atuaram todos os jogos. Pituca, João Schmidt, por exemplo, que são... O João Schmidt, principalmente hoje, é essencial para o funcionamento do time. A dupla de zaga também, Gil e Joaquim. O meu medo é estourar para uma partida contra o Corinthians. Porque quarta é um jogo perigoso também, porque eu já tô até fazendo o que eu falei que não deveria, né? Pensar já na quarta-feira se tem um jogo amanhã, mas só me alongando um pouco. Quarta a gente pega um rival em baixa. No único clássico contra o rival no ano, se os dois não se enfrentarem numa semifinal ou final do Paulista, enfim. Mas aí é um jogo perigoso porque normalmente o Santos costuma adora reviver rival, né? Em situação ruim. Então é preocupante por isso. E era um dia que eu acho que a gente poderia meio que lavar a alma, né? Contra o rival, tentar guardar uns 3, 4 gols. Claro que não é a característica dos times do Carille fazer 3, 4 gols, mas era um jogo pra gente fazer 3, 4 gols nos caras, afundar os caras e lavar a alma. Mas, repito, pelo Santos ter esse perfil de às vezes não forçar quando deveria forçar contra rivais. O exemplo mais recente pra mim, já nem é tão recente assim, a Copa do Brasil de 2015, aquela semifinal contra o São Paulo, que a gente faz 3-0 em 25 minutos na Vila, destroçando os caras, e eu tava na Vila aquele jogo. Se o Santos continua aquele ritmo, o Santos faz 5-6. No segundo tempo diminui, o São Paulo cresce, faz o gol e termina só 3-1. O Santos faz muito disso, né? E também adora enfrentar rivais em situações piores e perder, né? Acontece isso também. Um ano que aconteceu isso algumas vezes foi em 2012 com o Palmeiras. O Palmeiras rebaixado e venceu um jogo do Santos no Paulista. Que foi no Paulista? Não sei se foi no Paulista ou no Brasileiro, que o Santos abre o placar, toma uma virada, enfim. Então, só pontuando, né? Então é um jogo que me preocupa de quarta, mas sem esquecer de amanhã. Então eu também entendo o Carille, vai ter uma situação difícil de saber manejar ali quais jogadores fisicamente estão melhores ou não, né? Quais jogadores dá para poupar ou não, sem se preocupar, sem deixar de se preocupar com o jogo de amanhã, claro,
que, repito, vai ser chato, vai ser um jogo difícil de enfrentar, né? Mas, dito isso, hoje ele treinou na Vila Belmiro, o Carille levou o time para treinar na Vila Belmiro e definiu. O Santos mais uma vez postou a escalação. Acho estranho isso, não sei por que divulgar a escalação, mas às vezes também eu não vejo problema, porque, assim, você mudar uma peça ou outra, tá bom, pode surpreender o adversário, mas não sei, porque hoje todas as equipes têm análises técnicas, scouts e analistas de desempenho muito competentes, né? E assim, às vezes até os que não são tão competentes conseguem identificar os padrões de um time. Então você ter, claro, uma jogada ensaiada de bola parada, uma coisa assim, é coisa que você não vai saber toda hora, uma coisa diferente, mas não vejo muito problema em divulgar a escalação. Enfim, também não acho nada absurdo esconder, só ter divulgado e pronto, divulgou. E o Aderlan volta ao time, né, no lugar do Rainer. O Rainer que jogou contra o Água Santa na quarta-feira, lá em São Bernardo. O Aderlan volta pro time, poupado, deu uma descansada nessa rodada. E o resto do time é basicamente o mesmo. O Juliano ainda fora, se recuperando de lesão na panturrilha, né? Bom lembrar, o Casares no lugar dele. Então a escalação é João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Pituca e Casares. Na frente, Otero, ainda na vaga do Pedrinho. Guilherme na esquerda e Furt como centroavante. O Otero e o Casares, é bom lembrar, às vezes até trocam ali de posição, né? O Otero cai mais pro meio, o Casares abre um pouco na ponta. Mas é o Otero que tem ficado mais do lado de campo, até por ser um cara mais veloz também e mais intenso, né? Gera um pouquinho de mais volume de jogo do que o próprio Casares, né? Então, e eu acho até o Casares um pouco mais técnico que o Otero, então eu entendo essa escolha dele como meio campista central, né? Como o armador do time. Não deu tão certo, mas enfim, a gente espera que dê amanhã contra o Guarani. O jogo é 6 horas da tarde, a transmissão é da Cazé TV e do Paulistão Play, então para você ficar ligado aí, transmissão gratuita no YouTube, né? Coisa linda. Mas é isso, então acho que a gente passa um pouquinho já a ter essa preocupação física, preocupação por ter um clássico, mas é um adversário chato de se enfrentar que a gente vai ter amanhã na Vila Belmiro, fechou? Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não, ontem falei do Brasão aqui, Morelos foi inscrito, Morelos vai ficar no banco, hein? Expectativa de ver amanhã, o cara, ele pensou em colocar ele, já falou de colocar ele no segundo tempo, é claro. Então a gente espera, eu particularmente espero muito ver o Morelos em campo, para ver o que ele realmente pode entregar ou não. A expectativa toda, ele jogou pouco ano passado, até jogou bem contra o Palmeiras, depois saiu, se machucou, enfim. Com esse bônus aí de 10 mil por gol, tomara que ele faça gol pra caramba e ganhe 10 mil a cada gol mesmo, porque é bom pra gente, né? Mas enfim, então Morelos no banco, inscrito já no Campeonato Paulista, apareceu no bid, tudo certinho. O Transferban, lembrando, não pega ele, né? Porque ele era um jogador já do clube, só readequou o contrato. Vale para jogadores novos como o Gabriel Brazão. Então, é isso. Amanhã na Vila Belmiro a gente volta com o pós-jogo. Fechou? Valeu!